Um Luffy inteligente nunca viraria o rei dos piratas. Ele nem teria a mesma tripulação que conhecemos hoje. Metade do bando que você ama nunca teria sido recrutado. Guerras que definiram a história inteira simplesmente não teriam acontecido. Aliados que salvaram a vida dele mais de uma vez nem teriam se aproximado. Uma única característica, reescreve o destino de todo mundo ao redor dele. Parece loucura, né? Mas espera até eu te mostrar o motivo. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, se você já curtiu o tema desse vídeo, desce aqui embaixo e deixa o teu like, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, apoia o meu trabalho por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e considera também se tornar um membro para ter acesso a vídeos e conteúdos exclusivos e também acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Em One Piece, a burrice do Luffy nunca foi só piada, ela é o motor que empurra a história inteira para frente. Toda decisão importante que ele toma nasce do impulso, nunca do cálculo. Ele não pesa risco, não mede consequência, não pergunta e se der errado. Ele só age. E é exatamente por isso que a história dele funciona. Agora imagina tirar isso dele, trocar o instinto por estratégia, a confiança cega por desconfiança calculada. O efeito não seria um Luffy melhorado, seria um Luffy que destrói sem perceber metade das coisas que fizeram ele chegar tão longe. Começa pela base de tudo, o bando. Nami era uma ladra, trabalhava disfarçada pro Arlong, chegou a trair o próprio Luffy e roubar o navio. Um capitão que pensa direito teria motivo de sobra para nunca mais confiar nela, mas o Luffy confia antes de qualquer prova, e é essa aposta cega que transforma a Nami na navegadora do bando. O Sop é ainda mais absurdo, um garoto medroso, mentiroso, de uma vila pesqueira, sem nenhuma habilidade que justifique levar ele para Grand Line. Um capitão estratégico jamais escolheria um covarde autoproclamado para enfrentar o oceano mais perigoso do mundo. Depois vem a Robin, ex-agente da Baroque Works, trabalhou direto para o Crocodile, já carregava uma recompensa de 79 milhões de berries, posta na cabeça dela desde os 8 anos de idade, só por saber ler os poneglyphs. O resto da tripulação queria investigar antes de aceitar ela. O Luffy simplesmente decide confiar, sem checar nada. E claro, você pode pensar, mas ela seria importante, afinal de contas ela sabe ler os poneglyphs. Mas o Luffy não aceitou ela por esse motivo. Na verdade, ele só aceitou, sem saber que ela poderia ler poneglyphs. Ele iria ter uma visão muito mais crítica e muito mais baseada nos feitos dela na Baroque Works do que em qualquer outra coisa. E o Brook, recrutado porque o Luffy achou engraçado ele ser um esqueleto vivo e o bando precisava de um músico. Não existe lógica nenhuma aí, só capricho. Então ele muito provavelmente não seria chamado também. Agora repara, Zoro, Sanji, Chopper, Franky, esses provavelmente entrariam de qualquer jeito. Cada um chega trazendo uma habilidade prática óbvia: espadachim, cozinheiro, médico, carpinteiro. Ou seja, a burrice do Luffy não afeta todo mundo igual. Ela filtra exatamente os membros mais arriscados, os mais emocionais, os que qualquer pessoa racional teria deixado para trás. Agora pensa nos inimigos: Crocodile, Dom Flamingo, a própria Marinha. Todos eles cometem o mesmo erro, subestimam Luffy porque ele parece um idiota inofensivo. Isso não é acidente, é a arma secreta dele. Ele entra em território inimigo sendo ignorado, sendo motivo de piada, até o segundo exato em que já é tarde demais para reagir. Agora imagina um Luffy que aparece e não é só aquele cara idiota que todo mundo vê, mas inteligente, que fala com estratégia, que planeja abertamente. Os inimigos deixam de rir, passam a levar ele a sério cedo demais. E aí o elemento surpresa, que decide praticamente toda a batalha importante da história, simplesmente desaparece. Agora vem um dos pontos mais importantes de toda a história. Enies Lobby. A Robin é sequestrada pela CP9 e entregue ao governo mundial. E o Luffy toma uma decisão que, na época, ninguém do bando concordava. Ele decide invadir o quartel-general de uma organização que controla o mundo
inteiro sozinho, sem precisar. E o motivo do Luffy para fazer isso não é estratégico, é simples assim. Ela é da minha tripulação, ponto final. Aqui a gente vai considerar que ele já teria aceitado ela em algum momento, embora eu ache seriamente que ele não teria aceitado nem naquele primeiro contato. Mas vamos dar uma segunda chance aqui. Até nessa, ele iria analisar. Nenhum plano de fuga elaborado, nenhuma análise de forças, só a decisão de ir, porque é o certo a fazer. Esse é o Luffy de sempre, que nós já conhecemos. Agora troca esse Luffy por um capitão racional, alguém que primeiro calcula quantos membros da CP9 existem, qual o poder de cada um, qual a chance real de sair vivo de um prédio cercado pela marinha inteira. Esse Luffy provavelmente escolhe negociar ou recuar e planejar um resgate mais discreto, mais lento, com menos risco para o resto da tripulação. Só que aí a Robin fica presa mais tempo, talvez seja levada embora antes de qualquer plano seguro, entre aspas, dar certo. E o CP9 nunca é derrotado do jeito que foi, o que muda completamente o rumo que a marinha toma depois, sabendo que perdeu contra um bando descartável, entre aspas. Uma decisão pelo coração vira uma vitória impossível. Uma decisão pela cabeça vira, talvez, uma tragédia silenciosa. E aqui chega o ponto mais pesado de toda essa história hipotética: a guerra de Marineford. O Ace está condenado à morte publicamente, como aviso para o mundo inteiro. E o Luffy toma a decisão mais insana que ele já tomou até aquele momento, e sozinho enfrentar a execução do irmão, no meio do quartel-general da marinha, cercado pelos 7 corsários, almirantes e milhares de soldados. Nenhuma pessoa em sã consciência calcularia essa chance de sucesso e diria: vale a pena tentar. As probabilidades são, sem exagero nenhum, praticamente zero. Mas o Luffy não pergunta quais as chances. Ele pergunta: meu irmão precisa de mim? E a resposta já é suficiente. Agora imagina o oposto, o Luffy que faz as contas antes de agir, que olha para o poder militar reunido ali, reconhece que é uma missão suicida e decide não ir, ou espera reforços aliados, um plano mais seguro. Só que o tempo na história real é o que menos existe. A execução tem hora marcada. Esperar significa perder o Ace de qualquer jeito, sem nem tentar. E se o Luffy nunca vai pra guerra, a marinha nunca perde o controle da situação, da forma que foi. Barba Branca talvez não teria tanto sucesso em um confronto direto. A morte do Ace muda de contexto completamente, e com ela, a motivação que empurra o Luffy para os 2 anos de treinamento, para sua evolução e para tudo que vem depois. Tirar o impulso dessa cena não muda só um capítulo, ela reorganiza o esqueleto inteiro da segunda metade da obra. Por último, pensa nas alianças que no papel nunca deveriam ter acontecido. O Law é um dos exemplos mais claros, um Shichibukai em pleno exercício quando propõe a aliança. Alguém que, na teoria, deveria estar do lado do governo, não fechando parceria com um pirata perseguido. E mesmo assim, ele fecha aliança com o Luffy. Por quê? Porque em algum momento percebe que o Luffy não tem segunda intenção nenhuma escondida. O que ele diz é exatamente o que ele pensa. Isso é raro no mundo de One Piece. Um mundo cheio de traições, jogos de poder, gente fingindo lealdade até a hora de apunhalar pelas costas. O Bug é outro caso. Um dos maiores trapaceiros da história. Alguém que só pensa em benefício próprio e ainda assim acaba formando aliança com Luffy dentro de Impel Down, presos no mesmo inferno, precisando um do outro para sobreviver e escapar. Agora pensa num Luffy que fala com estratégia visível, que parece estar sempre calculando o próximo passo. Nesse mundo, isso tem um preço. Parecer calculado é parecer perigoso, é dar motivo para desconfiança. Personagens como Law, treinados a enxergar a segunda intenção em cada gesto, passariam a analisar o Luffy como analisam qualquer outro pirata ambicioso, como uma ameaça em potencial, não como um aliado confiável. E no exato momento em que Luffy parece calculado, ele perde a única coisa que sempre fez as pessoas confiarem nele sem pestanejar: a certeza de que não existe jogo sujo escondido ali. Antes desse vídeo continuar, deixa eu te contar uma coisa rápida. Você já pensou em ganhar em dólar com o YouTube, mas trava porque não quer aparecer? Eu te entendo. Eu também não apareço em vários dos meus canais, e mesmo assim, eles geram renda pra mim todo mês em dólar. Eu reuni tudo isso em um método passo a passo. O canal em dólar sem aparecer. Nicho, roteiro, consistência, monetização, tudo que eu aplico de verdade. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou se preferir, escaneie esse QR Code que tá aparecendo agora aqui na tela. E olha, por menos do que você paga num lanche, você tem acesso a esse método completo. Garante o seu agora.
Oda não escreveu um herói burro por acidente. Ele escreveu uma crítica a um mundo inteiro que valoriza cálculo acima de coragem. Um Luffy inteligente teria menos aliados, menos vitórias improváveis e provavelmente nunca teria chegado nem perto o suficiente do governo mundial para virar ameaça. Então, fica a pergunta: se o Luffy fosse inteligente, ele ainda conseguiria virar o rei dos piratas? Ou nunca teria sequer feito metade do que ele fez nos dias de hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. A gente continua debatendo sobre isso aqui nos comentários. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo.